E aí, galera, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live, nossa live 2, onde a gente está discutindo os princípios da ortopedia equina, os princípios de como a gente faz um exame de claudicação. Então, vão entrando aí, ó. Cada um vai pegando o seu assento, vai pegando o lugar aí, que hoje a live vai bombar, que hoje a gente vai colocar aí na roda 3 passos que a gente segue para fazer um diagnóstico de claudicação. Eu sei que a maioria de vocês ontem esteve aqui com a gente, então quero saber, ó, quem esteve aqui ontem vendo a live ou parte da live, manda um soquinho aqui, ó, só para eu saber se tá todo mundo ligado no que a gente comentou ontem, que foi aí o princípio basilar de como a gente começa o exame de claudicação. Então manda um soquinho quem estava aí e vai chegando e dando boa noite. E eu quero saber também, pessoal, da onde vocês são, que eu sei que tem veterinários, estudantes aí do Brasil todo, então vai mandando para eu saber se tem gente do Rio Grande do Sul, do Nordeste, dos rincões do Brasil aí, para a gente começar a discutir mais um assunto que é mais 3 pontos importantes que a gente segue no exame de claudicação. Então, muito boa noite, pessoal. Vai chegando, vai dando soquinho aí. Tamo junto, galera. E quem viu a live de ontem e gostou, manda aqui, ó, para um amigo seu ver também, ó. Não custa nada, vai aqui no botãozinho de compartilhar aqui embaixo nesse aviãozinho e manda essa live aí para 2, 3, 4 amigos seus, que é para a gente começar aí. E a gente tem já algumas perguntas da turma que colocou na caixinha de perguntas. Quem está nos grupos do WhatsApp, que legal, a gente tem jeito. Pessoal, o Nátio da Argentina, Monte do Paraguai, nosso aluno da mentoria. Davi, estudante da Colômbia, é muito bom, a gente tem muitos veterinários, estudantes países aqui da América Latina que fazem parte aí dos nossos projetos, é muito legal. Álvaro de Porto Alegre já é quase outro país, né? Nós gaúchos a gente quase separou do Brasil. Quem é gaúcho tem esse orgulho aí. Pernambuco, Cumaru, Daniel, aqui do Rio de Janeiro, de Teresópolis, boa noite. Rafael, de Goiânia. Então, vamos lá, pessoal. Começando aí, ó, de novo, ó, clica no aviãozinho, manda para 2 amigos seus, para a gente começar a discutir. E eu já vou largar de cara com uma pergunta muito legal que teve aqui na caixinha de perguntas que eu coloquei ontem, que é para fazer um apanhado geral daquilo que eu acho importante. Então, a pergunta que tem aqui, eu não sei se vocês estão vendo na tela, que é, uma veterinária perguntou: formada há 1 ano, trabalho com reprodução, acha importante eu saber um pouco sobre exame de claudicação? Então, quero saber o que vocês acham. Uma veterinária que está há 1 ano, recém-formada, trabalha já com reprodução, ela perguntou se vale a pena saber alguma coisa sobre exame de claudicação. O que vocês acham? Manda aqui nos comentários. Vamos lá. Durante a faculdade, eu sei que muitos são estudantes aí, ó, a gente fica na dúvida, muitas vezes, o que eu vou fazer da minha vida? Será que eu vou trabalhar com grandes animais, com pequenos animais? Na maioria dos casos, a gente tem essa grande divisão, apesar de a veterinária a gente poder ser bem amplo naquilo que a gente vai estudar. E no final da história a gente sabe que a medicina veterinária ele é um curso generalista, onde não tem saída, a gente tem que estudar da anatomia de pequenos animais à anatomia de animais silvestres. Basicamente é isso. Em determinado ponto da faculdade, a gente chega lá e decide que quer trabalhar com cavalos. E hoje em dia eu sei que a maioria de vocês, em especial quem é estudante ou quem está aí na fase
inicial trabalhando como veterinário, que eu diria que essa fase inicial aí nos primeiros 5 anos, a gente tem como um grande sonho ou objetivo, na maioria das situações, é se tornar um veterinário especialista. Por quê? Eu sei que muitos de vocês têm aí, ou fizeram estágio, ou acompanham aí muitos veterinários que são especialistas, trabalham com cirurgia, ou trabalham com ortopedia, ou trabalham com foco em cavalo atleta, ou também a turma que trabalha com foco na reprodução. E cada vez mais também está surgindo e tem ajudado muito, eu diria, veterinários especialistas em fisioterapia. Vamos dando boa noite, pessoal. Vai chegando aí, ó. Lembrando, compartilha aqui com um amigo. Então, nós, como veterinários, como curso de medicina veterinária, a gente é generalista. E eu sei que o grande sonho de muitos aqui é se tornar um veterinário especialista, porque você segue muitos colegas, acompanha o trabalho e acha fascinante o cara ser um veterinário especialista. Porém, a pergunta que a gente teve aqui é se veterinária recém-formada trabalha com reprodução, vale a pena saber um pouco de claudicação. Aí eu vou afirmar algo que eu levei bastante tempo também para compreender, porque eu, por grande parte da minha graduação e no início, talvez, da profissão, eu tentei ser, em alguns momentos, um veterinário especialista. E eu vejo que para quem é recém-formado ou para quem é estudante, a gente precisa ser um veterinário de cavalo generalista. Ou seja, a gente precisa trabalhar, saber atender um cavalo com cólica, saber atender um cavalo com claudicação, ou ao menos fazer a parte inicial do atendimento emergencial. Você precisa saber o básico da reprodução, da neonatologia e assim por diante. Porque eu vejo que talvez, por exemplo, eu vou citar a área da fisioterapia. Eu acho que se a pessoa, estudante, lá na fase final, não, eu vou focar, só vou fazer fisioterapia da minha vida, perfeito. Mas eu tenho certeza que se você fizesse, nos seus primeiros anos de profissão, um consórcio de fisioterapia com clínica, você seria um veterinário, uma veterinária muito mais completa depois para exercer aquela especialidade que você tem maior afinidade. Eu acredito também, e quem está há mais tempo aí no mercado, talvez possa colocar aqui nos comentários, que quem começou como um veterinário de cavalos generalista, e eu sei porque eu comecei assim, eu passei anos atendendo emergência, sondando cavalo, sondava cavalo de olho fechado, não precisava nem colocar o cachimbo para sondar um cavalo, de tanta cólica que eu atendi no início da profissão. Sutura, fazia de mão virada a sutura, e assim por diante. Mas eu sabia fazer sutura, sabia atender emergência, sabia o básico para atender potrinhos, sabia inclusive fazer reprodução. Tudo bem que essa minha mão direita era cega, mas eu usava a mão esquerda, fazia o básico da reprodução. E nós que trabalhamos essa base do atendimento clínico como um todo, eu creio que a nossa consciência clínica é muito melhor. E se você pegar aí veterinários, por mais que hoje em dia pareça, você acompanhando, fazendo estágio, acompanhando hoje em dia nas redes sociais veterinários, por mais que pareça que a maioria dos veterinários é um especialista em cavalo atleta, é um especialista em ortopedia, você pode ter certeza que a grande maioria, na fase inicial da profissão, foi um veterinário generalista. E, por exemplo, o Jairo, que todo mundo conhece, todo mundo acompanha, eu nunca perguntei para ele, mas eu acredito muito provavelmente que lá no início ele deve ter trabalhado com reprodução também, que foi o princípio inicial de muitos veterinários que se formaram há 15, 20 anos ou mais atrás. Então, para responder essa pergunta aí da reprodução, eu acho importante sim. Eu vou citar um exemplo que eu lembrei agora.
alguns anos atrás eu fiquei uma temporada fazendo estágios na Europa, em algumas clínicas, e uma dessas clínicas era na Holanda. E o veterinário que eu acompanhei era o Dr. Erik Bergman, e ele tinha uma clínica no interior da Holanda. Nessa clínica era ele mais 3 ou 4 sócios. O foco da clínica era cavalos, mas também tinha veterinários que trabalhavam com pequenos animais. E nessa clínica eles tinham um centro cirúrgico, tinha um aparelho de tomografia, raio-x, ultrassom, enfim, tudo. E no geral, se eu não me engano, eles tinham mais de 20 veterinários associados que trabalhavam na clínica. E o Erik era um dos donos dessa clínica. E aí eu estava ficando na casa dele, e eu lembro que num dos dias da semana, a clínica normalmente abria às 8 da manhã, onde os veterinários mais velhos começavam os atendimentos, os residentes já estavam desde cedo fazendo a rotina normal. Então ele chegava em torno de 7h30, 8 horas na clínica. E um desses dias a gente saiu às 6 da manhã, e a gente parou num aras próximo da clínica. Ele falou: o que a gente vai fazer? Vai examinar algum cavalo? Ele: não, pega o ultrassom aí no carro que eu tenho umas éguas para palpar aqui. E eu: gente, o cara tem uma clínica, atende cavalo de claudicação o dia todo, tem mais de 20 veterinários trabalhando na clínica, e ele vai palpar égua às 6 da manhã. E não tinha muita intimidade, estava nas primeiras semanas de estágio. Passou mais uns dias, a gente foi num outro aras, numa cidade próxima ali, e eu dei risada quando eu cheguei no aras, porque era um aras de pônei, poninho mesmo, aquele era mini pônei. E o que esse homem vai fazer aqui, ó? Ele falou: Júlio, pega lá o ultrassom que eu vou palpar, confirmar a prenhez de umas pôneis aqui. E, obviamente, foi como esse homem vai enfiar o braço na poninha, coitada, para fazer o diagnóstico, né? Mas aí tinha quem trabalha com reprodução sabe que tem uns bastões semelhantes que faz diagnóstico em ovelha. Então ele usava isso, colocava a probe de ultrassom nesse bastão aí semelhante a um cachimbo, um cano, algo assim, e palpava, fazia o diagnóstico de gestação nessas pôneis. Eu fiquei curioso e estava com mais intimidade e perguntei para ele: Erik, por que você, que ele é certificado do AISELP, trabalhava com ortopedia todo dia atendendo cavalos com claudicação, por que você faz reprodução? Ele falou: Júlio, primeiro que eu atendo 3 ou 4 aras que eu sempre atendi, fica próximo da clínica, toma 1 hora de serviço a mais no dia, então eu saio um pouco mais cedo e faço esse serviço de reprodução. Segundo, eu estou sempre em contato com esse pessoal no campo. Terceiro, esses mesmos proprietários aqui que eu faço essa reprodução básica, eles vão levar os cavalos com claudicação para eu examinar. E quarto, esses mesmos veterinários, onde eu estou todo dia lá, e todo mundo que trabalha com reprodução sabe que geralmente tu cria uma intimidade muito mais próxima da turma do aras, porque você vai estar praticamente dia sim, dia não lá na propriedade, atendendo reprodução. Ele falou: então esse pessoal indica muito cavalo com claudicação para eu examinar. Então é uma situação ganha-ganha. Então ele passou anos fazendo isso, só parou agora, depois de bastante tempo. E esse veterinário aí, que eu estou contando essa história lá da Holanda, que é o Erik Bergman, ele foi nas últimas 2 Olimpíadas o veterinário responsável pelo diagnóstico por imagem nas Olimpíadas do Japão e das Olimpíadas do Rio. E vejam bem, um cara já mais velho, ele não era velho, mas já bastante tempo formado, que fazia reprodução simplesmente para manter o contato lá na base, lá na linha de frente com outros, com proprietários, porque ele recebia muitas indicações de serviço. Então, a dica que eu vou dar aqui, ó, e vou pedir licença para quem é mais de 5 anos formado aqui, ó, eu vou dar uma barbada aqui
para quem é recém-formado ou para quem é estudante. Gente, vocês são pagos, sabe para quê? Que o cliente chama vocês? Para resolver problema, para levar soluções para a propriedade. E quanto mais serviços você prestar, principalmente na fase inicial da tua profissão, mais fiel esse cliente vai ser com você. Por quê? Se você chega numa propriedade, 1 ano de formado, eu só faço fisioterapia. Mas tem um cavalo com cólica aqui. Não, só faço fisioterapia. Ou reprodução, ou clínica, ou seja o que for. E você começa a passar um monte de atendimento para outros proprietários, para outros veterinários, e é muito provável que no fim da história você pode perder esse cliente. Então, pessoal, quanto mais soluções vocês levarem para dentro da propriedade, mais fiéis esse cliente vai ser com você. Então, para finalizar essa resposta, eu acho sim, é válido. Você que trabalha com reprodução, é recém-formado, é válido você aprender sobre claudicação. Você vai comprar um raio-x, vai virar especialista? Não sei, talvez. Mas eu quero que você faça esse exercício e manda numa caixinha de perguntas de veterinário que você acompanha aí, que seja um espelho para você, ou que talvez você faça estágio. Pergunta lá no início da profissão se ele não trabalhava com reprodução, se ele não atendia cólica e assim por diante. Porque se você for um veterinário de base generalista, o seu raciocínio clínico vai ser muito melhor para achar a solução de muitos casos. E a gente precisa acabar com essa crença que eu sei que muitos de nós temos durante a graduação e no início da profissão, é que trabalhar com ortopedia é muito difícil. Ontem a gente já comentou, ontem a gente passou 1 hora praticamente falando de diagnóstico de exame de claudicação, de diagnósticos diferenciais no exame de claudicação, onde você não precisa ter o raio-x para pensar em diagnóstico diferencial. Você precisa, claro, ter uma rede de veterinários parceiros para você depois solicitar o serviço. E a gente começou assim, eu não tinha raio-x, a gente utilizava aparelho de outro veterinário, onde a gente recebia uma porcentagem de 30% sobre o exame. Foi assim que a gente começou. Aí o Lucas comentou, o locomotor muitas vezes é causa do garanhão não estar conseguindo fazer a monta. Exatamente. Se é um cara que tem uma base de clínica, entende um pouco de claudicação, ele vai ver que o cavalo lá está com dificuldade em montar a égua e que muitas vezes não é por falta de libido do cavalo. Ou que talvez o cavalo começou a piorar a qualidade do sêmen. Pode ser que esse cavalo tenha algum problema locomotor e é bem comum o cavalo ter problema no jarrete, problema de coluna e não está conseguindo montar a égua direito. Então, aquilo que vocês já escutaram falar, fazer o feijão com arroz, é essencial. E depois que você vai construindo a tua carreira, você vai acrescentando o bife, vai acrescentando a batata, vai acrescentando a saladinha e depois você vai virar um especialista caso você queira. Não tem dúvida que esse é o melhor caminho. Então, vai lá, você que trabalha com reprodução, que você fez a pergunta aqui, eu não lembro quem fez, que eu não estou conseguindo ver aqui. Vai lá, te garanto que você vai ter um raciocínio clínico muito melhor e ajudar esse teu cliente a solucionar a maioria dos problemas da propriedade dele. Tem uma outra pergunta aqui que aí já entra no contexto do que a gente vai falar hoje, que são mais 3 passos para facilitar o exame de claudicação aí para vocês. Eu só quero saber que tem muita gente entrando e saindo. Estão gostando dessa live? Manda um soquinho aí, só para eu saber. Enquanto eu vou lendo essa pergunta, que eu não consigo colocar a pergunta na tela. Deixa eu ver aqui. Mais uma pergunta.
Também eu não estou lembrando quem fez essa pergunta, que eu não consigo ver o nome, mas a pergunta é o seguinte. Essa caixinha de perguntas a gente colocou ontem de noite e eu consigo ver aqui. Bloquear até 4 pontos altos e sempre dar negativo. Como proceder? Vamos lá. Quem estava na live de ontem quer ajudar nessa resposta aqui, ó? Foi perguntado aqui, ó, bloqueio até 4 pontos altos, sempre dar negativo. Como proceder? Então vamos lá, pessoal. Vamos relembrar. Para quem aí é um pouco mais novo e não sabe qual é a função dos bloqueios. A gente fica falando bloqueio, bloqueio, bloqueio e talvez não sabe. A gente utiliza anestésicos locais, a gente injeta ao redor de ramos nervosos durante alguma parte do exame de claudicação e, na teoria, se o cavalo manca daquela região ali, na maioria dos casos, o cavalo vai parar de mancar ou vai reduzir consideravelmente esse grau de claudicação. E aí a gente vai partir, muitas vezes, para o diagnóstico por imagem. Por exemplo, se o cavalo, a gente sempre inicia de baixo para cima, de distal para proximal. O primeiro bloqueio é digital palmar. Então, por exemplo, se o bloqueio digital palmar foi positivo, a gente pode partir para o diagnóstico por imagem do casco, por exemplo. Tá? Então, basicamente, o resumo geral do bloqueio é isso. Bom, e a pergunta aqui, fiz até os 4 pontos altos e sempre deu negativo. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Só me fala se vocês vão estar vendo. Eu vou virar aqui, ó, e mostrar qual é a sequência aqui dos bloqueios. Deixa eu ver aqui se eu consigo virar aqui a tela. Eu vou virar a tela, me fala se vocês estão vendo. Então, essa aqui é a nossa plataforma, que quem quiser, amanhã a gente vai falar como ter acesso a isso. Então aqui eu tenho os bloqueios perineurais. Deixa eu colocar aqui, bloqueio do nervo ulnar, por exemplo, aqui, parte 1, botar aqui, parte 2. Então, os bloqueios anestésicos, basicamente a gente vai fazer isso aqui, ó. Então a gente vai colocar uma agulha ou um scalp do tamanho adequado num ramo nervoso. Então aqui eu vou mostrar o bloqueio do ramo palmar do nervo ulnar. Então aqui é um exemplo de um bloqueio bem proximal. Então aqui eu mostrando como faz o bloqueio palmar do ramo ulnar. Então esse é um dos bloqueios aí. Vamos mostrar um bloqueio mais distal. Vamos ver aqui, ó. Bloqueio 4 pontos baixos no aspecto proximal. Deixa eu passar aqui que é um vídeo. Veja aqui um vídeo de 2 minutos e meio. Então aqui a gente tem o passo a passo de como a gente faz na prática esses bloqueios. Tá? Então, só para exemplificar para vocês que os bloqueios perineurais são, a gente injeta o anestésico ao redor nos nervos, é uma técnica fácil e na nossa plataforma a gente tem o passo a passo de cada bloqueio da forma que a gente faz. E a pergunta é, fez até o bloqueio 4 pontos alto, não funcionou, o que fazer? E eu lembro quando eu comecei a examinar cavalo, o Renan colocou aqui, ó, pode ser erro na técnica, exatamente. Essa seria um dos primeiros diferenciais que a gente precisa fazer. Será que não errou a técnica? Porque o que acontece? Às vezes o cavalo se mexeu, eu coloquei a agulha alguns milímetros longe do plexo neurovascular. Como a gente coloca um volume sempre baixo de anestésico, talvez não tenha sido suficiente. Então, esse é a primeira linha que a gente vai investigar. Mas os bloqueios anestésicos, eu passei anos no meu início de profissão errando. Né? Por quê? Qual é o clássico que a gente aprendeu a examinar cavalos, em especial quem estudou ou leu ou procurou mais a escola americana, que era, você vai examinar o cavalo, vai trotar ele, vai rodar ele, vai flexionar ele e você vai fazer bloqueio anestésico. Quando o cavalo parar de mancar, você faz o raio-x e faz o ultrassom. Era
o resumo geral era isso. Só que toda vez que você colocar toda a carga do exame de claudicação em cima da resposta do bloqueio, você com certeza vai acertar alguns casos, não tem dúvida, mas a grande maioria sua chance de erro é alta. Porque os bloqueios anestésicos, eles são apenas uma etapa, eles são um dos passos aí, dos 3 passos que a gente vai falar hoje. Eles são um dos passos, mas não são, talvez, a única forma de você identificar da onde é a fonte dessa claudicação. Ontem a gente comentou quais outras formas a gente pode fazer para identificar da onde vem a claudicação. Uma delas é fazer o exame físico. Então, no exame físico, a gente já tem aí muitas ideias de onde pode vir. Se o cavalo tem atrofia muscular, se o cavalo tem aumento de volume, se um casco está mais alto do que o outro. O histórico também vai ajudando a interpretação da onde o terreno que esse cavalo trabalha. Então, primeiro passo, o exame de claudicação, ele não pode ser todo delineado somente na resposta positiva ou negativa do bloqueio anestésico. Eu quero que quem está com papel e caneta aí anota isso, porque esse foi um erro que eu cometia muito no passado, era exatamente isso, é colocar toda a interpretação do exame somente em cima dos bloqueios. Então, esse cuidado a gente vai ter que ter. Porque o fazer o bloqueio em si, vou virar aqui, ó. Eu tenho certeza, se você acessar aqui, ó, a nossa plataforma e revisar 3, 4, 5 vezes esses bloqueios aqui, ó, tenho certeza que você vai saber fazer a técnica dos bloqueios perineurais. Não tenho dúvida quanto a isso. Mas o mais importante é você fazer a interpretação desses bloqueios. Então, para quem fez a pergunta aí, ó, bloqueou até 4 pontos altos e deu negativo, o que fazer? Então, primeira pergunta, fiz o bloqueio no local correto? Então, revisar isso. Segundo, será que o anestésico que eu utilizei estava funcionando? Será que não ficou muito tempo no calor do carro e desnaturou a proteína do anestésico, do fármaco diluidor do anestésico? Terceiro, será que a claudicação que o cavalo tem é responsiva ao bloqueio anestésico? Então, todos esses são os primeiros pontos que eu faria o diferencial antes de refletir se pode ser uma claudicação mais alta. Por quê? Na teoria, vamos botar bem entre aspas, na teoria, se você fez um bloqueio até a região proximal do metacarpo, você tem certeza que tudo ocorreu certo e o cavalo seguiu mancando, é porque provavelmente ele tem uma lesão mais proximal, que pode ser no carpo, na húmero radioulnar, no ombro ou até mesmo na cervical. Mas primeiro você precisa diferenciar isso. Tá? Outra coisa bem da rotina e é algo, por exemplo, aqui nos bloqueios perineurais, a gente colocou aqui os bloqueios perineurais que a gente faz. Ou seja, não vai ter bloqueio anestésico perineural aqui que a gente está ensinando, que a gente não faz. E, por exemplo, eu não faço o bloqueio 4 pontos altos. Tá? Eu faço o digital palmar, o abaxial, o 4 pontos baixos e depois eu já parto direto para o bloqueio da região proximal do metacarpo ou para o bloqueio do nervo ulnar, o ramo palmar do nervo ulnar. Porque eu acho, isso falando de novo aqui, na nossa rotina, no padrão de cavalos que eu examino, no padrão de clínico que eu tenho interpretado,
eu acho o bloqueio 4 pontos alto pouco eficaz para, por exemplo, bloquear cavalos que tenham talvez esse tipo de lesão aqui, que é a lesão no aspecto proximal do ligamento suspensório. C. Lopes, você disponibiliza esses vídeos? Consigo adquirir esse material do vídeo? Amanhã a gente vai falar sobre o nosso curso de base dos princípios da ortopedia equina. Esse material vai estar no curso. Então, quem entrar no curso, nesse treinamento online que a gente vai ensinar, aprofundar esses passos que a gente está comentando aqui, lá no curso a gente vai aprofundar isso, você vai ter acesso a vida toda, vitalício, você vai poder ver esses vídeos e eu tenho certeza que vai ajudar você e vai ajudar quem quer aprender na prática, quem quer aprender a rotina e quem não tem muito tempo, tá? Porque os vídeos, eu ensinando os bloqueios, são vídeos de 1 minuto, 2 minutos, acho que no máximo 3 minutos. Você vai ver na prática, tá? Então, se você entrar no treinamento, vai ter acesso, tá? Então, Renan perguntou, Júlio, quando faz o bloqueio o cavalo melhora 40% a 50% da claudicação, você considera positivo ou negativo? É uma resposta positiva, mas provavelmente você precisa interpretar alguns pontos. Será que a gente não tem mais um outro foco, um outro local que possa ser sítio dessa claudicação? Então, provavelmente o cavalo que melhorou aí 50%, por exemplo, no bloqueio digital palmar, você precisa fazer também o bloqueio abaxial e interpretar os achados que talvez você vai ver na articulação do boleto, da quartela e do casco. E o próximo passo para isso é que, anota aí, quem quer saber, os bloqueios perineurais, que são esses que a gente faz ao redor de ramos nervosos, como eu estou explicando aqui, como eu estou explicando aqui, são bloqueios que têm baixa especificidade e alta sensibilidade. Bloqueios perineurais, anota aí, tem baixa especificidade e alta sensibilidade. O que isso quer dizer? É que eles bloqueiam bem, mas que eles vão bloquear uma região que pode ser em função do volume do anestésico, da difusão do anestésico. Eu nunca vou ter certeza absoluta. Por exemplo, se eu fiz o bloqueio digital palmar, esse bloqueio vai estar bloqueando o casco e também vai estar bloqueando a quartela. Então, eu vou ter que interpretar o padrão clínico do cavalo e lembrar aquilo que a gente comentou bastante ontem sobre diagnósticos diferenciais e começar essa reflexão. Então, você precisa aí, eu considero positivo, sim, tá? Mas provavelmente eu vou fazer um bloqueio mais proximal e avaliar essa resposta. Então, essa é a minha interpretação. Isso tudo que eu estou comentando aqui, sobre os bloqueios, é chave. É o segundo e o terceiro passo. Um dos passos é você saber fazer os bloqueios. Que esse, talvez quem é recém-formado, estudante, sinta-se inseguro, mas eu vou ser bem sincero, a parte mais fácil é você fazer o bloqueio. Com você vendo os vídeos e praticando em alguns cavalos, você vai ficar craque rapidamente em fazer o bloqueio. Mas a interpretação desse bloqueio que é a questão chave. E o que muda, sim, é a interpretação quanto a esse bloqueio. E algo que há uns 3 meses atrás, e vê só como aquele papo que todos nós, a gente está cansado de escutar falar, que é aquela bobagem que todo mundo fala, até no Abravec falam, que é
No Brasil já temos 300 e 400 faculdades de veterinária. Isso é um problema. Gente, esse é um problema que a gente não pode resolver, não depende de nós resolver, não está sob nosso controle, mas algo que em nenhuma outra momento da medicina veterinária a gente viveu isso, que é essa facilidade em a gente conseguir conhecimento, em a gente conseguir material, conteúdo para estudar, para se aprimorar. Antes o nego tinha que ir para os Estados Unidos mendigar para algum veterinário ensinar como que fazia um bloqueio. Hoje em dia você abre o YouTube e consegue ver muitas coisas, ler um artigo fácil. Então a gente está no momento que a gente tem que parar de reclamar essa bobajada toda de 1000 faculdades de veterinária, que isso aí não depende de nós, e é focar no que está sob seu controle. E está nas tuas mãos chegar mais próximo desse conhecimento. Eu estou falando isso porque quem tem o costume aí de ler artigo científico, eu gosto muito, e a grande parte do que eu sei hoje de teoria vem muito do que eu gosto de ler artigo científico, e eu falo, e eu traduzo aí para vocês dessa forma assim mais prática, e também aplico aquilo que eu li de uma forma prática no dia a dia. E tem uma autora muito conhecida que é a Sue Dyson, que ela é da Inglaterra, ela é uma pesquisadora, foi uma pesquisadora bem famosa, publicou centenas de trabalhos científicos sobre diagnóstico por imagem, biomecânica, bloqueios, enfim, de claudicação como um todo. E vejam bem, eu nunca imaginei que eu iria conseguir falar ao vivo com ela e conseguir isso há uns 3 meses atrás num seminário que eu entrei. Ela estava falando sobre bloqueios e aí eu fiz uma pergunta para ela exatamente sobre os bloqueios. Então veja como a gente tem acessível esse conhecimento e depende de nós. E a pergunta que eu fiz dos bloqueios, e aí vai que eu lembro lá da minha história no passado e que fica como grande dica para vocês, é os bloqueios. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, eles estarão no meio, irão auxiliar na interpretação de muitos casos, mas você não pode basear toda a tua construção clínica se o bloqueio foi positivo ou foi negativo, porque senão era muito simples. Era só você treinar um enfermeiro do Aras, quando o cavalo está mancando, você ensina ele a fazer os bloqueios perineurais, e aí era só ele bloquear o cavalo. Quando fosse positivo, era só você chegar lá e infiltrar e ponto, né? Mas não é simples assim. Então a pergunta que eu fiz para a Sue Dyson foi a seguinte: bom, todo cavalo com síndrome podotroclear, o que é síndrome podotroclear? São alterações que são relacionadas ao navicular, ao flexor profundo, à bursa do navicular e a todas as estruturas aí que envolve o casco como um todo e também parte da quartela. E, em teoria, cavalos que têm síndrome podotroclear terão uma resposta positiva ao bloqueio digital palmar ou ao bloqueio abaxial. E a pergunta que eu fiz para ela, porque na minha rotina eu vivencio isso muitas vezes e também trocando ideias com muitos colegas, é que eu perguntei para ela, é possível cavalos com síndrome podotroclear não ter um bloqueio positivo no bloqueio digital palmar ou abaxial? O que vocês acham? Isso é possível ou não? Comentem aí, ó. Por quê? Deixa eu pegar uma imagem aqui, ó. Se eu fiz um bloqueio digital palmar e depois fiz um bloqueio abaxial, que fica bloqueio abaxial, eu faço no ladinho do sesamoide. Deixa eu até ver se eu tenho vídeo fácil aqui do bloqueio abaxial. Então, em teoria, o bloqueio abaxial bloqueia toda essa imagem que está mostrando aí, mas parcialmente também, em muitos casos, o boleto.
mas pegar para ficar mais fácil o bloqueio abaxial, bloqueia tudo isso aí que vocês estão vendo nesse raio-x. Então, um cavalo que tem síndrome podotroclear, que a síndrome podotroclear afeta lá embaixo o navicular e as estruturas envolvidas ao navicular. Então, a pergunta que eu fiz e gostaria de saber o que vocês acham. Será que cavalos que têm síndrome podotroclear, todos os cavalos deverão ser positivos ao bloqueio digital palmar ou ao bloqueio abaxial? Respondam aqui para mim, só para eu ver se vocês estão atentos a esse conteúdo aqui que a gente está comentando. E lembrando, quem está nos grupos do WhatsApp dos princípios da ortopedia, ontem a gente mandou um arquivo PDF da live de ontem, hoje a gente vai mandar também um PDF com vários comentários, com imagens, que é para vocês terem aí disponíveis. Aí o Renan comentou, Renan, mas você é barbada, o Renan já é nosso aluno da mentoria, então essas barbadas ele já sabe. O Renan da Vet Center. O outro Renan, acho que não. E aí, o que vocês acham? Todo cavalo com síndrome podotroclear deverá ser positivo ao bloqueio digital palmar ou ao bloqueio abaxial? Vamos lá, pessoal, não tenham medo de errar. Muitos, a grande maioria, sempre será positivo, sim. Porém, alguns casos, cavalos com síndrome podotroclear podem não ser positivos ao bloqueio abaxial. Poderá ser somente positivo, talvez, ao bloqueio 4 pontos baixos. Ou talvez, dependendo do tipo de lesão que esse cavalo possa ter, talvez ele não vai parar 100%, que é o que acho que o Renan perguntou. Talvez esse cavalo não vai parar 100%. Isso também é interessante a gente refletir, que muitos casos a gente não vai precisar ter um bloqueio 100% positivo. Basta o cavalo ter uma melhora, dependendo da interpretação clínica do caso. Isso aí já é um ponto importante de entendimento dessa situação. E por que isso acontece? É porque, a depender do padrão de lesão que esse cavalo pode ter, se ele tiver uma lesão na esponjosa do osso subcondral muito severa, a depender do padrão de lesão de tendinopatia de flexor profundo no casco, porque o flexor profundo, que é uma das lesões mais importantes que a gente tem em cavalos com síndrome podotroclear, a inervação dele, ramos que inervam ele, derivam dos ramos de nervos metacarpianos. Então, talvez, em algumas situações, para o cavalo bloquear melhor ou 100%, a gente vai precisar fazer um bloqueio 4 pontos baixos. E aí que eu digo que, se você não interpretar o exame físico, clínico, histórico, padrão de casco, talvez você vai estar errando o diagnóstico. E é exatamente... eu inclusive achei aqui um caso que a gente comenta sobre isso, está aqui na plataforma também, a gente tem vários casos, então um deles é tendinopatia de tendão flexor profundo, onde a gente comenta o padrão de lesão, como é na ressonância, como é macroscopicamente e como é clinicamente. Então é importante a gente colocar aí nos nossos diagnósticos diferenciais esse tipo de situação. Vamos ver. Tá entendido? O Renan que tinha perguntado. O Rui falou sim, deveria ser positivo. Concordo também que, em teoria, sim. Deixar bem claro que a grande maioria dos cavalos será positivo, mas terá uma porcentagem aí de cavalos que podem não ser positivos. Por isso, a interpretação do bloqueio é chave
porque senão era só a gente treinar um enfermeiro de Aras e ele fazia o bloqueio para nós e a gente não precisava nem ir para o Aras, né? Então é exatamente isso que a gente precisa refletir. Outro ponto, e aí dentre os passos, isso a gente comentou ontem, correlacional histórico, manejo do cavalo, expectativa do cavalo, isso é chave para a gente chegar ao diagnóstico. Interpretar o bloqueio anestésico é o segundo passo, que a gente comentou bastante sobre isso. E aqui está algo que não está descrito nos livros, que é algo muito importante, que não está descrito nos livros e que a gente precisa saber quando a gente vai examinar um cavalo com claudicação. Isso aqui, em especial, para quem aí é mais novo na profissão, porque quem é velho de guerra já está mais acostumado com isso. Então isso a gente comenta muito, inclusive acho que a gente tem uma aula, que comece por aqui na nossa plataforma, onde a gente vai discutir sobre isso, tá? O Renan perguntou, quando o tecido está muito inflamado, o anestésico realmente não tem efeito? Também é possível em casos de infecção, porque o mecanismo de ação dos anestésicos, em parte, é na mudança lá na bomba de sódio e potássio que ocorre nas transmissões dos impulsos nervosos. E quando a gente tem um cavalo que tem, por exemplo, uma infecção, seja articular, seja uma infecção de pele, uma dermatite de quartela, por exemplo, o pH dessa região vai estar bem alterado e aí o anestésico não vai fazer efeito corretamente. Então esse é um dos motivos. Então, tecido muito inflamado, a depender do tipo de inflamação, isso pode ocorrer também. Mas o mais corriqueiro é em casos de infecção, né? Onde altera esse pH e o anestésico não vai fazer efeito. Então, viu só como é importante a gente saber todas essas nuances dos anestésicos. E, gente, eu estava lembrando hoje também como essa questão do conhecimento, dessa facilidade que a gente tem para buscar hoje alternativas. Eu entrei em 2000, eu não sou velho na profissão, mas também não sou novo. Eu entrei em 2005 na faculdade, a gente não tinha nem internet em casa. Mas não era porque não queria ter, que não precisava internet, né? Usava um pouco no telefone, mas ninguém ligava muito para isso, né? Hoje a gente não vive sem e a gente consegue informações de qualidade com vários profissionais, ou estudando artigos, ou pesquisando. E exatamente isso que nos move hoje em dia. Parte da nossa missão é levar esse propósito de ajudar vocês, veterinários, estudantes, a difundir esses conhecimentos. Então, isso nos traz bastante alegria. Mas ninguém respondeu aqui o que eu perguntei, qual seria outro passo importante no exame de claudicação. Qual é o objetivo do exame de claudicação? Qual é o objetivo do exame de claudicação? Alguém sabe aí? Com certeza, tenho certeza que vocês sabem qual é o objetivo do exame de claudicação. Coloca aqui, gente, nos comentários, para ver se vocês estão ligados na missão. E lembre, amanhã a gente vai ter uma aula onde a gente vai falar sobre como você pode aumentar o seu faturamento trabalhando com ortopedia, trabalhando com claudicação. Porque muitas vezes a gente fica só falando de parte técnica, e bloqueio, infiltra, mas se esquece que a gente precisa ganhar dinheiro. A gente trabalha com amor, mas não por amor. O Renan, a Marge falando, o objetivo final é exatamente esse, é o diagnóstico. É o que o Walter falou, identificar onde está a lesão. É o que o Álvaro falou, determinar a região afetada. O Daniel comentou, descobrir o motivo da claudicação.
descobrir a causa para o possível tratamento. Exatamente, mas eu coloco sempre uma pitada de que todo exame de claudicação você tem como objetivo chegar ao diagnóstico, afunilar sempre o máximo possível para chegar a esse diagnóstico, seja fazendo como o Rafael comentou aqui, determinar a região e avaliar a biomecânica do caso, identificar membros, Ana Fidelis, membros acometidos e gravidade da lesão, exatamente isso. Mas não adianta a gente chegar ao diagnóstico e não saber fazer um tratamento, e aqui, não saber fazer um tratamento de acordo com o perfil do cliente e da propriedade. Isso é chave a gente pensar nessa discussão. Porque senão é muito fácil aqui eu chegar aqui, não, o cavalo tem uma osteoartrite na interfalangiana distal. O tratamento mais moderno que temos hoje é uma infiltração com terapia regenerativa, que é um procedimento que foi descoberto na França e você pode fazer, isso aqui vai ser o melhor para o seu cavalo. Mas será que todo o cavalo é apto a isso? Todo cliente, perfil do cliente, da propriedade, então é chave para quem é mais novo, para quem está iniciando a profissão, entender isso. O objetivo final do exame de claudicação é chegar ao diagnóstico, ou afunilar o máximo possível do diagnóstico. Mas você já vai pensando desde a abordagem inicial, que a gente comentou ontem com o cliente, pensando sobre um plano de tratamento de acordo com o perfil do cliente da propriedade. Eu vou citar um exemplo aqui de hoje, que aconteceu hoje, num dos exames que eu fiz. Era um potro que tinha um fragmento muito pequeno na articulação do boleto. Vamos ver. Não é esse o raio-x, mas é só para exemplificar. Tinha um fragmento muito pequeno dorsal na articulação do boleto. Já tinha osteoartrite. Era um fragmento que era pouco visível no raio-x, mas no ultrassom era visível. O cavalo tinha bloqueio articular na articulação do boleto positivo. Já tinha um processo de osteoartrite evidente, com sinais de osteófitos, como a gente vê aqui, um osteófito grande nesse caso, no metacarpo e na primeira falange. Então vamos lá. Uma das alternativas, opera esse potro, tira esse fragmento que é a causa principal. Beleza, pode ser uma das opções. Mas aí eu lembro disso aqui que eu comentei com vocês. Aqui, plano de tratamento de acordo com o perfil do cliente da propriedade. Era um cliente que nunca tinha feito nenhuma cirurgia. E qual que era, se eu encaminhasse esse potro para a cirurgia, ele já tendo um início de lesão degenerativa no boleto, com um fragmento no boleto. Então, passou talvez o time de retirar esse fragmento, mas se eu tivesse encaminhado esse potro para artroscopia, para remover esse fragmento, qual é a expectativa que o proprietário teria? Qual seria a expectativa que o proprietário teria após a cirurgia? Que ele iria gastar seus 7 mil, 10 mil? Qual seria a expectativa? Que o potro melhoraria 100% porque tirou o fragmento. Quando não melhoraria, porque ele já tinha uma osteoartrite ativa, um processo degenerativo. Então, além de retirar esse fragmento, eu teria que falar, não, esse potro aqui vai precisar fazer uma terapia com medicina regenerativa, a gente vai ter que fazer fisioterapia, blá, 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 um monte de coisa. E o ponto que eu quero chegar aqui é que quanto melhor vocês entenderem que precisa chegar ao diagnóstico, ponto, isso é indiscutível, e que precisa montar um plano de tratamento com o perfil da propriedade do cliente para ajudar na solução do problema e você não criar grandes expectativas em casos complexos, você vai ter mais sucesso, não tenho dúvida quanto a isso. E a gente vai discutir, comentar muito sobre isso amanhã, que a gente vai falar sobre como você pode faturar mais sobre isso. E amanhã a gente vai abrir vagas para o nosso curso, que aqui a gente já tem parte da plataforma aqui,
toda disponível, onde você vai aprender os passos do exame de claudicação, você vai aprender bloqueio por bloqueio, por exemplo, de forma rápida, fácil, sem enrolação, do jeito que eu gosto, que eu aplico na rotina. E eu vou responder só mais uma pergunta que tinha aqui, que perguntaram ontem. Júlio, você poderia comentar sobre a termografia, se pode auxiliar no diagnóstico? A termografia, depois quem não conhece muito, digita lá no Google, mais um método complementar de diagnóstico. É muito interessante porque a gente avalia a temperatura corporal da superfície, pode indiretamente avaliar o padrão vascular de acordo com as mudanças de temperatura. Se bem utilizado, pode ser uma ferramenta importante para auxiliar o exame clínico e físico, tá? Mas a gente tem aí muitos pontos negativos que a gente precisa prestar atenção, então precisa dominar muito bem a técnica. É uma ferramenta diagnóstica que depende muito não só da tua interpretação, mas de variáveis do próprio ambiente. O vento, se o cavalo trabalhou ou não trabalhou, a temperatura. Então, são muitas variáveis que dependem aí para você interpretar corretamente. Mas pode sim ser uma ferramenta, se você souber utilizar, uma ótima ferramenta. Kaique pediu, a live vai ficar gravada? Fica gravada e a gente manda o link do YouTube, que é mais fácil assistir a live pelo YouTube depois do que aqui pelo Instagram, para quem está dentro do grupo dos princípios da ortopedia. Se você não está dentro do grupo ainda, clica no nosso link da bio que você vai entrar. Então, amanhã, se liguem de novo aqui às 8 da noite e a gente vai lançar o curso amanhã, vai abrir as vagas, vocês vão saber as barbadas que é, e esse curso é um curso de base, que a gente quer ensinar você, estudante, você veterinário que está no início da carreira, ou você veterinário que talvez queira fortalecer esses princípios. Então, vai ser um curso para você dar o primeiro passo. Porque a gente tem, por exemplo, a mentoria, que são veterinários mais experientes, onde a gente discute quase que dia sim, dia não, casos clínicos complexos, mas a gente quer que você que está começando aí, a gente quer tirar a tua insegurança, pegar na tua mão e te ensinar como que examina um cavalo com claudicação. Inclusive, deixa eu aproveitar aqui, eu vou mostrar aqui uma barbada, essa barbada máxima aqui. Uma grande dificuldade que eu sei que vocês têm aí medo é como identificar qual membro o cavalo está mancando. A gente fez um banco de claudicação, onde você vai poder testar. A gente tem, eu acho que tem mais de 100 cavalos já mancando, onde você vai poder chegar aqui e ver e ficar treinando qual membro o cavalo está mancando. Então imagina você entrar na plataforma e ver videozinhos rápidos de 15 segundos, 20 segundos para identificar o membro, para você poder depois chegar lá na propriedade e não errar. Então tudo isso para facilitar, porque eu sei que muitos de vocês talvez tenham medo de examinar um cavalo, porque eu tenho medo que eu não sei qual membro manca. A gente resolveu esse problema. Você vai treinar, a gente tem mais de 100 cavalos mancando para você identificar qual membro manca. E vai ser uma barbada amanhã, às 8 da noite. A gente aguarda vocês aqui. Se vocês gostaram dessa live, vamos fazer aqui um compromisso. Vem amanhã de novo, convida um amigo e a gente vai postar no feed agora uma mensagem. Ontem a gente postou 10 perguntas indispensáveis para a anamnese. Agora eu vou postar uma mensagem de um compromisso que eu quero, que esse compromisso não é comigo, não. Esse compromisso é com você. Por quê? Ou você diminui seus sonhos ou aumenta suas habilidades. A escolha é sua. Da onde você está e aonde você quer chegar, só tem algo que completa isso, que é o conhecimento. E o conhecimento você vai ter disponível a partir de amanhã. Aguardo vocês e daqui a pouco no grupo a gente vai mandar um PDF de tudo isso que a gente comentou na live, com imagens de raio-x, com imagens de ultrassom,
E, galera, manda um soquinho aí para eu saber se gostaram. E depois eu vou postar essa frase. Vai lá no feed e comenta o que você aprendeu nessa live. Manda um soquinho assim, pá, 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 que gostou. Tá bem, turma? Aguardo vocês amanhã às 8 da noite para a gente discutir sobre como você vai ganhar dinheiro trabalhando com claudicação. Abraço, turma. Até amanhã.